Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam todos na santa paz, nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos ao canal Débora G. Miller. A paz de Deus a todos vocês, a paz de Cristo, Shalom. Vamos para mais um vídeo da Palavra de Deus, que é a lâmpada para o nosso caminhar, né? Aliás, você no caderno aqui, aquele que nela andar jamais errará. E nós terminamos o livro de Amós, que são 9 capítulos. E nós vamos fazer agora a leitura de Obadias, mais o livro de Jonas. Por quê? Porque Jonas é curtinho e Obadias só tem um. Eu fiz uma pequena pesquisa sobre, os livros. Daí aqui o livro de Obadias, o que eu achei na internet. Eu só fiz um resumão, porque tem bastante coisa. O livro de Obadias é o menor livro do Antigo Testamento. Traz uma mensagem poderosa sobre a justiça divina, orgulho e consequência das ações. A mensagem central pode ser resumida em alguns pontos principais. Tem aqui julgamento contra Edom. Pois soberania de Deus. Obadias reafirma a soberania de Deus sobre todas as nações, mostrando que ele é o juiz supremo e que nenhuma nação escapará da sua justiça. Dia do Senhor. Obadias aponta para o dia do Senhor, um dia de julgamento e justiça para todas as nações, onde cada um receberá de acordo com suas obras. Em resumo, o livro de Obadias nos lembra que o orgulho e a maldade levam à destruição, enquanto a justiça e a fidelidade a Deus trazem restauração e esperança. Quem foi Obadias? Um profeta profetizou contra Edom, uma cidade vizinha de Israel. Pouco se sabe sobre sua vida pessoal, mas suas profecias revelam um homem profundamente preocupado com a justiça de Deus e a situação do seu povo. Sua mensagem central é sobre o julgamento divino contra o orgulho e a violência, e a promessa de restauração para Israel. A data exata em que Obadias viveu é incerta, mas muitos estudiosos acreditam que ele profetizou durante ou logo após a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor em 586 a.C. O livro de Obadias é só um capítulo, gente. E eu fiz esse apanhadão para saber quem foi Obadias e qual é a mensagem principal do livro dele. Então, embora vamos fazer a leitura. Estou fazendo aqui na cozinha, porque tá um silêncio aqui, não tem ninguém aqui, graças a Deus. Meu quarto tá muito escuro, né? Já tá de noite e aqui as lâmpadas aqui são mais fortes. Então, o livro de Obadias começa assim: os pecados e o castigo de Edom, a restauração e a felicidade de Israel. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor e foi enviado às nações um embaixador, dizendo: levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações. Tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derrubará em terra? Se te levares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como está destruído, não furtariam o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam alguns cachos? Como foram buscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus esconderijos. Todos os teus confederados te levaram para fora dos teus limites, os que gozam da tua paz. Te enganaram, prevaleceram contra ti, os que comem o teu pão, puseram debaixo de ti uma armadilha. Não há em Edom entendimento. E não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom, e o entendimento na montanha de Esaú? E os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, porque a montanha de Esaú seja cada um exterminados pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á
confusão e serás exterminado para sempre. No dia em que estivestes em frente dele, no dia em que os forasteiros levavam cativos o seu exército, e os estranhos entravam pelas suas portas e lançavam sorte sobre Jerusalém. Tu mesmo era um deles, mas tu não devias olhar para o dia de teu irmão, no dia do seu desterro, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá, no dia da ruína, nem alargar a tua boca no dia da angústia, nem entrar pela porta do meu povo, no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito para o seu mal, no dia da sua calamidade, nem estender as tuas mãos contra o seu exército, no dia da sua calamidade. Nem parar nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem entregar os que lhe restassem no dia da angústia, porque o dia do Senhor está perto sobre todas as nações. Como tu fizestes, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Porque, como vós bebestes no monte da minha santidade, assim beberão de contínuo. Todas as nações beberão e engolirão e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte de Sião haverá livramento, e ele será santo. E os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. E a casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú palha, e se acenderão contra eles, e os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o disse. E do sul possuirão a montanha de Esaú, e os da planícies, os filisteus, possuirão também os campos de Efraim, e os campos de Samaria, e Benjamim e Gileade, e os cativos deste exército dos filhos de Israel, que estão entre os cananitas, possuirão até Sarepta, e os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades do sul, e levantar-se-ão salvadores no monte Sião, para julgarem a montanha de Esaú. E o reino será do Senhor. Aqui termina o livro de Obadias. Ele é bem curtinho, quando a gente vê, né? É só um capítulo. Agora nós vamos aqui ver o livro de Jonas. E Jonas também eu fiz uma pequena busca na internet, né? Livro de Jonas. A mensagem central do livro de Jonas na Bíblia gira em torno da misericórdia e da compaixão de Deus, estendendo-se a todas as nações, não apenas a Israel. A universalidade da misericórdia de Deus. O livro demonstra que Deus se importa com todas as pessoas, independentes de sua nacionalidade ou origem. A história de Nínive, uma cidade estrangeira e considerada inimiga de Israel, mostra que Deus está disposto a perdoar e salvar aqueles que se arrependem. Quem foi Jonas, né? Um profeta do Antigo Testamento, filho de Amitai e natural de Gat-Efer, da Galileia. Ele viveu durante o reinado de Jeroboão II, no século 8 a.C. Eu já fiz esse aqui, tinha mais um pouquinho, mas eu não copiei, né? Então a gente vai agora para a leitura do livro de Jonas. Jonas só tem quantos capítulos? 4. É curtinho, é pequenininho. Então, primeiro de Jonas inicia assim. A vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou e dormiu um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele, e disse-lhe: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde, e lancemos sorte, para que saibamos
por que causa nos sobreveio este mal? E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhe disse, eu sou hebreu, e temo ao Senhor do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor, e lhe disseram, por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe, que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhe disse, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor, com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Jonas no ventre do grande peixe. Sua oração e seu salvamento. 2. E orou Jonas ao Senhor seu Deus, das entranhas do peixe. E disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até aos fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor, meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração, no templo da sua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifícios com a voz do agradecimento, o que votei e pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Jonas prega em Nínive o arrependimento dos ninivitas. 3. Enviei a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Porque essa palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si os seus vestidos, e cobriu-se de saco, e assentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de sacos, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. 4. O descontentamento de Jonas e a resposta do Senhor. 4. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso, e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse, ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra?
Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse ao Senhor, é razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade. E ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo, por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas, é acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira? E ele disse, é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E disse ao Senhor, tiveste compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu, e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda? E também muitos animais? Aqui, gente, termina o livro de Jonas. Jonas foi mandado para Nínive para pregar salvação. Só que Jonas não queria ir. Então ele entrou no barco lá, dormiu. Daí o pessoal achou ele lá. Daí ele falou o que tinha acontecido. Daí ele foi jogado no mar. Daí do mar foi para a boca do peixe ele foi para a cidade. E lá ele foi pregar o arrependimento dos ninivitas. Porque era uma cidade, era um lugar, tenebroso. E eles se arrependeram. Então arrependimento, quando a gente está em pecado, fazendo coisa errada, o que é? A gente tem que se arrepender, voltar atrás e pedir perdão a Deus, Porque só ele é misericordioso, compassivo, e ele está pronto a nos salvar, quando a gente se arrepende. Então, gente, esse foi a leitura dos capítulos de hoje. Compartilhe, deixa o like e um beijo pra vocês, boa noite e até o próximo vídeo, se o Papai do Céu assim permitir. Tchau!